Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao nosso pastor, pela confiança, pela responsabilidade. Como diz o pastor, o evangelista, o presbítero Márcio Bretas, quando vem aqui, que fica com a vara de goiaba tremendo. Eu não sei se é a minha perna ou se é o púlpito que está tremendo, amém? Assim como os irmãos estão de pé, queria pedir que pudessem abrir as suas Bíblias. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Conta, né, a história desse homem, um mendigo, um coxo. E diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, à porta formosa do templo. E ficaram cheios e pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Os irmãos podem se assentar. Ontem à noite, quando o pastor me chamou e me incumbiu de estar aqui, então fui à casa, fui estudar e ler essa palavra, e estava começando a analisar a vida desse coxo, né? No livro também de Atos, capítulo 2, versículo 22, diz: Pois ele mais de 40 anos, o homem a quem se operava aquele milagre de saúde. E aquele homem tinha mais de 40 anos de idade. E eu comecei a analisar como seria a vida daquele homem na sua infância. Imagino que os seus pais levavam ali para a porta do templo para poder pedir esmola todos os dias. E foi a sua infância, e foi a sua adolescência, e foi a sua juventude. Imagino que já estava pesado, os seus pais não poderiam carregar. Imagino que ele deveria pagar alguém, de repente, para poder levar ele ali na porta do templo, né? Já estava pesado, e era no terceiro andar, né? Existiam 3 portas. A primeira porta, a de baixo, a central, e a terceira. E essa terceira se chamava Porta Formosa, que era a entrada do templo principal, né? Para o tabernáculo, para a entrada principal. Então, imagino que aquele homem era levado todos os dias. Na sua adolescência, não teve adolescência. Ele não teve nem infância nem adolescência, porque tinha que estar ali na porta do templo para poder receber, pegar aquela esmola. Imagino que aquele dinheiro era para ajudar até os seus próprios pais, na sua casa. E aquele homem, ele não tinha esperança. Ele não tinha alegria. A sua única alegria era de poder estar ali na porta do templo, ver quanto que ele ia ganhar. Se ele ia ganhar 10 moedas, se ele ia ganhar 20, se ele ia ganhar 30. Imagino de que tinha dia que ele ia para casa sem nenhuma moeda, sem nenhuma esmola. Ele ia para casa. Mas naquele dia, a Bíblia fala que foi na hora nona que Pedro e João chegou. Era na última oração. Imagino que pela manhã daquele dia será que não recebeu nada?
e esperava, vou ganhar na segunda, que era meio-dia, vou ganhar alguma coisa, e não ganhou nada. E quando chegou na terceira, ele esperava que era a última oração e ele poderia ir para casa com algo, pelo menos para pagar aquelas pessoas que estavam ali ajudando, pelo menos comprar algo para poder se alimentar. E chegou aquele homem, aqueles homens, né, os discípulos. Aqui conta que foi o primeiro milagre operado pelos discípulos, depois que o Senhor ressuscitou e foi aos céus. E foi o primeiro milagre que foi operado naquele lugar. Já não estavam ali com Jesus. Jesus não estava no meio deles, mas aqueles discípulos agora estavam sendo usados por Deus por ser só. Eles já não dependiam, eles dependiam de Jesus nas orações, mas agora eles estavam confiantes em Jesus que eles poderiam também fazer aquele milagre. E aquele homem estava ali parado, e imagino que ele pedindo esmola, como passavam muitas pessoas, passava muita gente ali naquele lugar, ele estava pedindo esmola a todos. Todos eles estavam pedindo esmola. Imagino de que, esperando receber, e chegou Pedro e João, e chegou para ele assim e disse, ei, olha para cá. Imagino que ele estava olhando para todos os lados, esperando que pudesse ser algo que ele ia ganhar aquela hora. E Pedro e João disse para ele, olha para mim, nós não temos nem prata nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem se levantou e começou a pular. E aqui diz que Pedro e João iam tomando pela mão direita. Você sabe quantos nessa hora? Nós tivemos a oportunidade de estar aqui na quarta-feira, na quinta-feira, na família cristã, na sexta-feira nos trabalhos, no sábado tivemos a oportunidade de estar aqui na escola de obreiros, e depois na Santa Ceia. Estamos aqui na manhã deste dia, louvando e bendizendo o teu nome, mas sabe quantas almas estão perdidas lá fora? Sabe quantas almas estão morrendo nessa hora, sem ouvir uma palavra de salvação? Quantos estão aí morrendo? Me recorda de 2 dias atrás, eu estava me lembrando, quando eu estava estudando, há 2 dias atrás, na 95, o homem entrou na contramão, andando a mais de 100 milhas por hora, e teve um acidente, matou 2 pessoas que não tinham nada a ver. Aí você pensa, e aquelas vidas que morreram? Será que tinha Jesus? Será que essas vidas que estão no hospital aqui, tem Jesus? Será que as vidas que estão aqui na rua, nós andamos pela Fédero, se você anda, a quantidade de pessoas que estão nas ruas, aí, sem uma casa, sem uma família, não tem nada. Se você vai aqui no parque, aqui na 10, na Fédero, ele tem 20, 30, 40 mendigos durante a noite, durante o dia, sem ouvir uma palavra de salvação. E nós hoje estamos aqui na casa do Senhor, recebendo palavra. Nós temos a Jesus, nós temos o firmamento na nossa vida, mas almas não tem quantas almas. Eu estava me recordando também de que na minha adolescência, quando eu fui nascido e criado na casa do Senhor, eu tive a oportunidade de como, na minha adolescência, aos meus 12 anos de idade, eu falava com a minha mãe que eu queria ir para a igreja. Mãe, era terça-feira, as consagrações eram às terça-feiras. Eu falava com a minha mãe, eu quero ir para a consagração. Aí minha mãe falava, você é muito novo para poder pegar um ônibus e ir sozinho? Eu falei, mas eu sei chegar lá, mãe. Não se preocupe, eu vou de ônibus. E a mãe, aquilo ficou comovida. E eu, com 12 anos de idade, eu buscava o Espírito Santo. Às terça-feiras eu buscava o Espírito Santo, até que eu fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos de idade. E ali fui criado na casa do Senhor, e a gente teve a oportunidade de, na nossa adolescência, estar evangelizando. Eu recordo que quando eu era pequeno ainda, meu pai tinha uma Kombi. Quem lembra aqui da Kombi?
Meu pai tinha uma Kombi e durante a semana ele usava aquela Kombi para o trabalho. Mas no dia de domingo ele usava aquela Kombi para o serviço do Senhor. Ele deixava os irmãos, colocava 2 cornetas em cima daquela Kombi, ligada na bateria, e entrava na favela, nos morros, e ali no Rio de Janeiro, evangelizando. Lembrava de quantas almas foram salvas, quantas vidas eram salvas. Era a oportunidade que nós tínhamos naquela época, era de poder evangelizar. Hoje é difícil você fazer isso, mas nós temos outras maneiras de evangelizar, de levar a palavra do Senhor. E ali nós éramos alegres, porque nós estávamos ali, eu era novo ainda, ficava dentro do carro, e de escutar usar o microfone, usar aquela corneta ali, mas almas eram salvas. Hoje eu fico alegre de poder ter passado aqueles momentos de ver vidas serem salvas. E hoje tem almas que estão precisando de salvação, e muitas das vezes está precisando de uma mão direita. Nós precisamos de ser essa mão direita. A ser a mão direita no nosso trabalho, ser a mão direita com o nosso vizinho, ser a mão direita em algum lugar que nós estamos. E eu estava recordando de tudo isso na minha adolescência, na minha juventude. O meu irmão, ele tinha 16 anos, já ia para o trem pregar. Eu era mais novo, não podia, pela minha idade, mas estava ali sendo ensinado a andar no caminho do Senhor, até que eu completei meus 18 anos de idade, e eu fui convidado a poder ajudar no presídio. Ali, quem conhece o Rio de Janeiro, Lemos Brito, no presídio Lemos Brito, eu tive a oportunidade de ajudar alguns pastores ali, que me chamaram para ajudar ali. E a gente entrava dentro daquele presídio e via tantas almas, que muitos eram filho de cristão, filho de crente, filho de irmãs do círculo de oração, eram filho de pastores, e estavam ali perdidos por alguma situação na sua adolescência, na sua juventude. Eles se desviaram, foram para fora do caminho do Senhor, e estavam ali recebendo a palavra. E depois que nós estavam aqui, ouvi vários testemunhos de pessoas que se tornaram pastor, que foram ganhos ali dentro do presídio, saíram e se tornaram pastor, e hoje também estão evangelizando, estão levando a palavra do Senhor. Temos a oportunidade de nós levarmos a palavra do Senhor, como esse homem aqui está, como Pedro e João levaram ali a palavra. Aquele homem estava estendido há mais de 40 anos, sofrendo, não tinha esperança. E Jesus chegou naquele dia através de Pedro e João e disse: levanta e anda. E aquele homem começou a pular. Aquele homem, ele passou mais de 40 anos, ele não podia entrar dentro do templo, porque na lei de Moisés diz que nenhum aleijado poderia entrar dentro do templo. E aquele homem agora se levantou e saiu correndo para dentro do templo, para louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ele gritava com alegria, porque agora eu tenho a salvação, chegou Jesus na minha vida, chegou Jesus e agora eu tenho vida, eu tenho alegria, agora não preciso de depender de mais ninguém. Agora eu não preciso de depender de mais de ninguém. Agora eu posso entrar no templo e adorar e a glorificar a Deus. Sabe quantas vidas não têm essa oportunidade? Eu me recordo, eu trabalhava em um prédio aqui perto e de repente, pela manhã, todo mês da Páscoa eu tenho essa lembrança, porque nós fizemos uma peça aqui da Páscoa, e no outro dia eu fui trabalhar, cheguei ali no prédio, e de repente, eu estava trabalhando, escuto um barulho, e quando olho para o lado, eu creio que já contei esse testemunho, eu vejo uma pessoa jogada no chão, subiu no último andar do prédio, e se jogou e se suicidou. Eu lembrei, esse homem será que teve oportunidade de um Pedro e João? De chegar e poder falar de Jesus? Você sabe que o número de suicídio neste país é maior do que homicídio. Suicidam mais pessoas do que morrem por uma bala. As pessoas aqui estão aflitas, estão necessitadas, sem ouvir uma palavra de salvação. E muitas das vezes nós estamos acomodados, falo por mim, porque estão necessitando de salvação. Nós temos estratégias. Paulo usou a estratégia e disse: eu não tenho ouro nem prata,
Mas o que eu tenho é Jesus. Esse Jesus, ele é para você. E temos a oportunidade de servir a esse Jesus, de falar de Jesus. Eu estava lembrando que nós temos várias maneiras, várias oportunidades aqui de falar de Jesus, através de um convite do Friends Forever. De levar um convite do Friends Forever, o nosso pastor bate muito na tecla, de sobre a evangelização, de nós convidar uma pessoa para ganhar Jesus, para trazer aqui para a igreja. Nós temos que fazer o que Jesus manda, é evangelizar. E é uma forma de evangelizarmos é através do convite do Friends Forever. É através da sua vida, no dia a dia, na rua, no dia a dia, na sua casa, na sua vizinhança, como aqui o pastor falou, do Ismael pela manhã. Eu me recordo, quando eu era pequeno também, quando era novo, ainda na minha infância ali, onde fui criado, eu morava numa vila onde tinha mais ou menos 100 casas. Das 100 casas, só 3 casas eram cristãos. 2 batistas e um pentecostal, que eram nós da Assembleia de Deus. E ali nós brincávamos e nós desfrutávamos do dia a dia ali. Mas quando era horário do culto, nós íamos para a igreja. Íamos para a igreja. E aquelas pessoas ali pensavam assim, vai lá o crente, que bobeira. Indo para a igreja. Mas ali nós passamos, chegou a nossa adolescência novamente, como falei, e ali nós estávamos na casa do Senhor. Depois, algumas pessoas depois começaram a se converter, e elas chegavam perto da minha mãe e diziam que eles estavam indo na igreja porque viam que nós éramos diferentes, e eles também queriam ir na igreja para ver o que tinha de diferente, para que as vidas deles também fossem mudadas. Eu recordo que um vizinho, já há alguns anos atrás, ele foi numa igreja e disse ao pastor daquela igreja que ele queria ser pastor também. Porque, sabe, no Brasil, as pessoas que não conhecem pensam que todos que andam de terno e gravata são pastores. Ele quis dizer que ele queria ser um crente também. Porque ele morava na casa de um vizinho onde ele não via briga com seus pais. Onde via os meninos, quando chegava no horário de ir para a igreja, eles saíam correndo se arrumar para ir para a igreja. E estavam ali na igreja, ele queria poder também ser crente. E hoje ele é um pastor de uma igreja, porque ele viu em nós a palavra, ele viu o nosso testemunho. Eu quero dizer que nós teremos que ter testemunho, dar testemunho. Não é somente de pregar o evangelho através da palavra e através de um track, eu até esqueci o nome, de um folheto, para poder evangelizar através do nosso testemunho na nossa casa. A gente tem que dar testemunho. Jesus está chamando para ver aquilo o que está atrapalhando para nós sermos realmente um evangelista. E diz, aquele homem entrou saltando. Aquele homem agora, imagina, eu comecei a pensar, aquele homem, ele saiu e agora ele foi para casa. Quando chegou em casa, quando chegou na sua vizinhança, eles viram aquele homem e diziam, esse era aquele que há mais de 40 anos era coxo, ou era coxo, agora está andando. E essas pessoas foram atrás dele, imagino, não está aqui escrito, essas são minhas palavras, que foram ali ver o que tinha acontecido com ele. O que aconteceu com esse homem que agora está curado, que está liberto, que está transformado, através da palavra de Jesus. Jesus, ele nos ensina isso, que nós temos que levar essa palavra de conforto. Muitas vezes, eles precisam somente de uma palavra de conforto, de uma palavra de alegria, uma palavra que coloca eles para cima, precisando que nós venhamos a falar dessa palavra, que é Jesus. Não queremos levar umas palavras emocionais, mas a palavra da vida, a palavra que é Jesus. Imagino esse homem, esse coxo, agora tem a oportunidade de testemunhar. E como ele entrou no templo gritando, dizendo que foi curado, aqueles homens também ali, chegando e perguntando, não é esse homem que ficava ali na porta do templo? Ele ficava ali pegando esmola?
Agora ele foi curado, ele está bem. E não era uma cura momentânea. Suas pernas imagino que estavam travadas, seu tornozelo, seus pés, os seus dedos, mas ele ficou perfeito, porque quando Jesus ele faz a obra perfeita. Ele não deixa nada para confundir os homens. Ele faz perfeito. E ele curou aquele homem. E ele quer curar a cada um de nós naquilo que nós estamos precisando. Ele quer salvar as almas que estão aqui perdidas, bem perto de nós. Muitas das vezes os nossos vizinhos, é uma das coisas que eu coloco na minha oração, que eu peço, Senhor, dá oportunidade de falar de Jesus para os nossos vizinhos. Salva os nossos vizinhos. Muitas das vezes as nossas casas não é nem perto uma da outra, um pouco afastada, você nem vê os seus vizinhos, só vê quando saem com carro. Mas eu peço ao Senhor, dá oportunidade, através mesmo da nossa vida. A nossa vida tem que ser um espelho. A nossa vida é um espelho, o espelho é Jesus. As pessoas têm que ver em nós quem é Jesus. Quantas vezes eu lembro que quando eu trabalhava nesse prédio ainda, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos, foi na época que a economia estava ruim, no ano de 2008 e 2012, e eu fui trabalhar nesse prédio, e teve alguns dias que eu trabalhava sozinho num prédio, um prédio de 200 moradores, não tinha ninguém, só tinha eu ali trabalhando naquele prédio. E aquele prédio passou dias, e eu estava ali, eu levava a minha Bíblia, e eu passava lendo a Bíblia e cantando. E como às vezes eu estava cansado, eu passava assobiando. Eu gosto de assobiar o hino da harpa cristã. E passava assobiando aquele hino da harpa cristã ali cantando. E passou o tempo, eu falava, Senhor, por que estou passando aqui? Por que está acontecendo? Mas o Senhor me mostrou depois de alguns dias que eu estava ali. Era para dar testemunho para aquelas vidas que começaram a chegar. Eu me recordo de que um rapaz, que era até um colombiano, ele estava com um problema, tinha sido preso, e ele ali chegou perto de mim, eu comecei a falar de Jesus, e começamos a orar por ele, e ele quase nem tirava a cidadania, porque estava com um problema na justiça, e nós oramos por ele, e ele conseguiu se tornar citizen, e se converteu ao evangelho, e hoje serve numa outra igreja, através do nosso testemunho. Muitas das vezes o nosso testemunho fala muito mais do que outras coisas na nossa vida. Então, eu lembro de que muitas das vezes a gente estava ali evangelizando, falando de Jesus, e eu estava pedindo ao Senhor estratégias. Pedindo ao Senhor estratégias, Senhor, como eu posso evangelizar? Porque é tão difícil, muitas das vezes, de nós chegarmos perto. Às vezes nós vamos aqui no Seabra evangelizar, as pessoas viram as costas. As pessoas fingem que não vê, zombam, e não falam, eu não quero saber disso, eu não quero saber de crente. Mas eu fico pensando, Senhor, antigamente não tinha esses problemas. Nós evangelizávamos nas ruas e as pessoas eram receptivas para ouvir a tua voz. Mas as pessoas têm mudado, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Muitas das vezes, nós, quando evangelizamos ou falamos de Jesus para uma pessoa, aquela pessoa não vai receber na hora, mas vai entrar o Espírito Santo que faz a obra. E muitas das vezes, nos meus carros, eu tenho alguns folhetos, que parecem um gibi, eu pego esses folhetos, e às vezes, como estamos no sinal, eu tenho, às vezes vem pedir dinheiro, às vezes eu tenho $1, eu pego $1, entrego um folheto e falo para o homem, para aquele mendigo, aquela pessoa, olha, eu tenho aqui uma coisinha para você ler, quando você tiver a oportunidade de ler, Jesus te ama. E aquele homem recebe o dinheiro e vai embora. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas o Espírito Santo é que faz a obra. Eu não me preocupo se ele vai se aceitar Jesus ou não. A nossa preocupação é de evangelizar. É de falar da palavra genuína. Quantas vezes a gente tem a oportunidade, muitas das vezes, de chegar a algum lugar, ou no restaurante, ou em algum lugar, e poder evangelizar através simplesmente de um folheto. Simplesmente você pode chegar para um garçom e você entregar um folheto e falar, olha, isso aqui é um folheto, é uma coisinha para você ler depois. Quando você tiver um tempinho, vai
Vai ler, pode ler aí, você vai ver, e você vai ver que Deus vai fazer a obra. Porque quem faz a obra não é nós. Quem faz a obra é Jesus, através do Espírito Santo que toca nas vidas. Como esse homem que era paralítico, que esse homem não tinha esperança, que esse homem não tinha alegria, ele não tinha nenhuma esperança, imaginava que há alguns anos ele já não poderia nem mais ir ao templo, que ninguém queria levar. E esse homem imaginava que ele poderia pensar que ia morrer, porque ele não tinha mais esperança, ele nunca teve esperança, ele não sabia o que era esperança, na verdade. Até que Jesus chegou ali na vida dele. Imagino que aqui muitos têm testemunhos de como recebeu a Jesus, de que como foi salvo. Eu recordo aqui, desculpa, irmão Pedro, usar a sua vida, mas lembro do irmão Pedro, os testemunhos, que já ouvi várias vezes da vida dele, que não tinha esperança, e Jesus o salvou, a sua esposa, hoje estão aqui servindo, adorando ao Senhor, como muitos outros estão aqui. Na minha vida, eu fui nascido e criado na casa do Senhor, não tive esse desprazer, me desculpa eu falar essa palavra, mas eu tive o prazer de ser criado, mas muitos não têm essa oportunidade de estar ouvindo, de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor quer levantar homens como Pedro e João, para levar o evangelho, para levar a palavra de salvação, para levar essa palavra que as pessoas estão necessitadas, como eu falei, algum testemunho das pessoas que eu tive a oportunidade de ver, como esse homem que perdeu a vida, perdeu a sua salvação porque suicidou. Muitos estão agora, nesse momento, perdendo a sua vida, porque não tem um Pedro e nem um João para falar a palavra de salvação, de falar de Jesus. Não tem a palavra, muitos estão aí aflitos e necessitados no hospital, como eu vi um testemunho do nosso irmão falando de que ele tinha evangelizado uma vida, falado de Jesus, vem na nossa igreja, e ele nunca se negou a ir, nunca quis ir. E de repente teve a informação de que ele estava no hospital depois de um acidente de moto. Quando chegou lá no hospital, nem quase pôde ver, porque estava todo entubado. Quando ele falou que era pastor, deixaram ele entrar, falaram, não, vai lá, você pode orar, você pastor pode orar, porque esse homem aí precisa de oração. E quando chegou lá, estava entubado, depois de um mês, tiraram todos os aparelhos, porque não tinha ninguém por ele. Você sabe quantas pessoas não tem ninguém por ele? Quantos estão precisando de uma palavra, não tem ninguém por ele? Mas Jesus, na manhã desse dia, ele fala para nós, ele está falando para nós, eu quero te usar como Pedro e João, eu quero te usar como Pedro e João, para que vá atrás das almas que estão perdidas, porque falta foi um pouquinho de tempo que falta para Jesus voltar, e as almas estão sofrendo, as almas estão perecendo, não tem ninguém para levar a palavra. Muitas das vezes estamos acomodados dentro da nossa casa, acomodados nos afazeres, e esquecemos das almas que estão perdidas. E o Senhor, na manhã desse dia, Ele está falando, eu quero te levantar também, eu quero que você vá lá e ganhar almas para mim, para o meu reino. As almas estão perecendo. Nós vemos, você abre o jornal no Brasil, aqui ou na Europa, olha no Haiti o que está acontecendo. Nós estamos aqui a poucas milhas do Haiti, a 80 milhas de Cuba, olha o que está acontecendo lá. Olha, as almas estão perecendo e nós temos a oportunidade de nós nos arrumarmos na manhã de domingo e estar na casa do Senhor, cantando, louvando, adorando, com o ar-condicionado ligado. Estamos aqui, mas muitas almas não têm nem o que comer nesta hora. Almas estão perecendo. Almas estão perecendo sem ouvir a palavra de salvação. E o Senhor quer levantar homens e mulheres uma vez mais nessa manhã, com compromisso com o Senhor, com um compromisso que tenha alegria, que tenha amor pelas almas, de levar a palavra de salvação.
A palavra de salvação. Como eu falei, falta tão pouco tempo, nos sinais mostram o que está acontecendo. Está mostrando aqui, mostra em todos no mundo o que está acontecendo. E cada vez mais a gente vê que as pessoas estão se esfriando. Estão se esfriando porque o inimigo das almas estão tampando o olho dessas vidas, dessas para não ouvirem a voz do Senhor. Mas o Senhor quer levantar-nos a nós, levantou a nós, para que nós pudéssemos ir ao encontro dessas vidas, e falar, e levar um folheto, e trazer palavra de esperança, trazer palavra de salvação. Porque as almas estão morrendo e indo para o inferno. Nós estamos aqui, mas muitos estão indo para o inferno. Nós estamos aqui, mas as almas estão sofrendo. Mas o Senhor, nessa manhã, diz a você: eu quero te usar, jovem, adolescente, junior. Deus quer te usar na escola. Deus quer usar você através da sua vida, do seu testemunho. Quer usar você no trabalho, através do seu testemunho, através da sua vida, através da sua boca. É na rua onde a gente for. Jesus quer nos usar para levar essa palavra que ela é infinita. A palavra de Deus em Isaías 55, versículo, acho que é 11, diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela vai e faz o que apraz e ela volta. A palavra do Senhor, ela não volta, não importa de como você fala, não importa como você diz, o que importa é que a palavra vai e o Espírito Santo é que faz a obra. Amém? O nome do Senhor tem que ser louvado, o nome do Senhor é louvado e engrandecido. Como esse homem, como estamos aqui falando desse coxo, imagino que até hoje, através desse testemunho, através dessa palavra, quantas almas são salvas? Através desse testemunho desse coxo, de Pedro e João. Então hoje salva, são vidas que são salvas através dessa palavra. Jesus Cristo continua salvando, porque essa palavra ela não muda, ela é eficaz. Ela vai e volta, não volta vazia, ela volta com esperança, ela vai com esperança ao coração que não tem esperança, ele vai naquele coração que já não tem mais alegria de viver. O Senhor, ele vai aonde a gente nem imagina, o Senhor vai. Quanto testemunho nós ouvimos de tantas pessoas que no passado era criminoso, era isso ou era aquilo, mas ouvimos testemunhos de que elas agora são salvas. E o Senhor é o mesmo, Ele continua salvando, libertando, transformando, através dessa palavra. Nesse momento, eu queria saber de você, que sentiu, foi tocado, que está sendo tocado por essa palavra. Essa palavra não é minha, mas que está precisando de algo que está faltando de você, dentro de você, para poder ir fazer o ID de Jesus. Eu aqui estou falando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Não aqui estou falando de boca para fora, não estou falando de mim, mas senti no meu coração. Quando recebi essa palavra, quando recebi a chamada do pastor ontem à noite, comecei a orar, e Deus me colocou durante essa madrugada essa palavra. Uma palavra de ânimo, uma palavra de uma mão amigo. Quantos de vocês não estão precisando, ou alguém está precisando de uma mão amiga? E Jesus quer que você seja essa mão amiga, que vai ao encontro desses seus amigos, é vizinho, ou eu não sei, às vezes é um parente, às vezes é um irmão, que está sofrendo, que está passando necessidade, às vezes de um abraço, de um conforto. E você está aqui, nós estamos aqui. Quantos ainda, não sei se tem alguém aqui que não em Jesus, que não aceitou a Jesus ainda, e tem a oportunidade dessa manhã de voltar para casa com esse Jesus. Quer voltar para casa com esse Jesus? Você viu a história desse homem que era coxo, ele não tinha esperança. Ele não tinha salvação, ele nem sabia o que era a esperança.
o que era alegria, porque vivia durante 40 anos preso nessa enfermidade. Mas Jesus um dia chegou na vida dele. E Jesus entrou na vida dele e ele foi mudado. E ele foi para casa testemunhar daquilo que Jesus fez na vida dele. Quem aqui na manhã desse dia está precisando de uma oração, está necessitada? O Senhor Jesus está tocando na porta do teu coração. Está tocando na manhã desse dia no teu coração. Jesus, ele não abre as portas, ele não cancara a porta, ele não entra. O diabo, ele entra se você deixar uma brecha, mas Jesus não, ele toca na porta. Ele toca na porta e fala: deixa eu entrar, meu amigo, deixa eu entrar, eu vou fazer morada. Deixa eu entrar na sua vida e vou fazer morada. E quando ele entra, ele faz morada, você só tem alegria, você só tem prazer das coisas alegres que ele tem para dar, que é a salvação. Mas aquele também que sentiu tocado pelo Espírito Santo, que está precisando de uma ajuda, está precisando de que o Senhor tem incomodado a você para vir aqui na frente e receber uma oração, para que você também seja uma mão amiga para alguém. Eu queria convidar você que viesse aqui na frente, e o pastor vai estar orando por vocês. Olha, eu simplesmente fiz aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas o que o Espírito Santo esteja tocando na sua vida, tocando a sua vida para você ser usado como Pedro e João foram usados, na escola ou no trabalho. Se não tem ninguém, eu passo aqui a palavra ao pastor Ismael e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.